podcast Caminhos da Floresta, o podcast mais verde e amadeirado da UTFPR Dois Vizinhos. Olá, pessoal, nossos queridos seguidores que nos ouvem, eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Luana. Oi, gente, eu me chamo Keliane. Hoje, juntamente com a Luana, a gente vai apresentar uma sequência de episódios bem bacana. Tem bastante coisa legal, né, que os nossos colegas produziram nessa disciplina. E fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. E fiquem com o episódio de sequestro de carbono. Atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e principalmente o desmatamento e as queimadas, sobretudo essas intensivadas pós-revolução industrial, são hoje consideradas as principais causas do aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, o que contribui progressivamente para o aquecimento global. Todo mundo, em algum momento da vida, já se viu em meio a um debate sobre as causas e consequências do aquecimento global. Nessas discussões, muito se fala sobre o efeito estufa, o perigo do aumento da concentração do dióxido de carbono na atmosfera. Mas você aí de casa, já ouviu falar sobre o sequestro de carbono? Seria o mercado de carbono com um novo produto do agro? Afinal, para você, as florestas são sumidouros ou fontes de carbono? E é isso que eu, Matheus, Bruna e Marjorie, acadêmicos do curso de Engenharia Florestal da UTFPR de Dois Vizinhos, tentaremos te responder nesse programa de hoje. Diferentemente de outros setores, onde o carbono faz uma viagem apenas de ida para a atmosfera, as florestas funcionam como uma via de mão dupla, absorvendo o carbono enquanto cresce ou se mantém, e soltando quando degradadas ou desmatadas. É verdade, Marjorie. As florestas do mundo emitem em média cerca de 8 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera por todos os anos por conta desses efeitos, que o desmatamento e a degradação das florestas causam, enquanto absorvem cerca de 16 bilhões de toneladas por ano pelo seu processo natural de sequestro de carbono. Os ecossistemas florestais, sejam eles nativos ou plantados, são grandes locais de sequestro de carbono. Suas árvores, principalmente quando em fase de crescimento, demandam uma quantidade muito grande desse elemento para se desenvolver. Cada hectare de floresta em desenvolvimento é capaz de absorver de 150 a 200 toneladas de carbono. Exatamente, Matheus. Em nenhum outro setor agrícola o fluxo de carbono é tão aparente quanto nas florestas manejadas, que são cortadas e replantadas para produzir madeira. Em áreas onde é empregado o manejo florestal, algumas porções de árvores são colhidas em intervalos planejados, resultando em emissões de carbono, enquanto outras são deixadas para crescer, absorvendo o carbono. É verdade, Marjorie. No fim, o que vai definir se essa floresta é de fato fonte ou sumidora de carbono é como elas são manejadas. Ou seja, qual que é o período de cada ciclo que essa floresta é implantado e quando será cortado ou replantado essa floresta. É isso aí, e muito se discute sobre a importância e a dimensão que as florestas nativas, como a amazônica, detêm sobre o cômputo do sequestro de carbono nacional. Contudo, cabe ressaltar que essas não são as únicas florestas que têm esse potencial. Pouco se é falado, mas a silvicultura de cultivos florestais também atuam como importantes coparticipadores desse processo. Exatamente, florestas plantadas têm elevado potencial de remover o dióxido de carbono da atmosfera, incorporando carbono da biomassa vegetal e, por conseguinte, no solo, claro, permitindo aí um balanço de carbono muito positivo. E nem só as florestas, os produtos advindos dessas florestas acumulam carbono por um longo período de tempo. E quando produzidos de forma adequada, baseados no manejo adequado, são muito eficientes no sequestro de carbono e emitem menos gases de efeito estufa. Essas vantagens permitem que o balanço de carbono dos sistemas florestais plantados seja muito positivo, e isso possibilita até mesmo a geração de receita a partir da certificação de produtos florestais com baixa emissão e também a comercialização de créditos de carbono. É preciso então que os empreendimentos florestais estejam preparados para acessar essas oportunidades da economia verde. E é diante dessa reflexão que a gente indaga como estimular soluções baseadas na natureza para sequestrar o carbono enquanto alternativas industriais não existem. Pois é um fato muito importante. E o Brasil está entrando, um pouco à frente dos outros países em relação a isso, uma vez que já possui, enquanto política pública, ferramentas para reivindicar e reduzir a emissão de gases de efeito estufa a nível nacional. O exemplo dessas ferramentas são o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que é o plano, comumente chamado de Plano ABC, que nesse caso são adotadas metodologias para mitigar e diminuir os efeitos de gases de efeito estufa no que tange ao sequestro de carbono pelas florestas. Isso aí, Bruna. Essas metodologias se baseiam em integração lavoura-pecuária-floresta,
sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas, tratamento de dejetos animais e a adaptação à mudança do clima. Estima-se que em 2019 o mercado de créditos de carbono global tenha movimentado mais de 210 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Cada vez mais há a expectativa que esse mercado de créditos de carbono possa fazer a diferença não só para as indústrias, mas também em pequena escala. E é muito importante, né? Uma vez que um produtor agrícola, ele pode ter diversos benefícios quando tem sequestro de carbono na sua propriedade, adquirindo vantagens econômicas, fiscais, jurídicas, né, para o seu empreendimento. E ele pode entrar para o mercado de carbono e ter uma renda extra, além dos seus cultivos naturais que já fazem na sua propriedade. Isso é verdade, mas na silvicultura do carbono nem tudo são flores. Apesar da fotossíntese ser um processo cientificamente comprovado há séculos e que transcende fronteiras, até hoje, algumas nações não reconhecem a importância de as espécies exóticas capturarem e armazenarem carbono durante seu processo de crescimento. Exatamente. Ainda há necessidade, de, infelizmente, o aprofundamento em questões científicas, políticas e comerciais, para justamente a gente estar fortalecendo a importância e a aceitação dessas boas práticas da silvicultura no contexto da retenção do carbono. Não só no Brasil, gente, mas também no contexto internacional. E é isso, gente? O que a gente pode perceber ao longo desse episódio é que as boas práticas da silvicultura, ela tem desempenho significativo nesse processo de estoque de carbono, de sequestro de carbono, que as florestas, não só nativas, mas como a gente vive as plantadas, elas têm efeitos sobre nós, garantindo bem-estar e segurança para as futuras gerações no que tange aos efeitos, das mudanças climáticas. É com isso, então, que a gente pode perceber que a manutenção das florestas nativas e um manejo silvicultural adequado sobre as florestas plantadas são hoje a nossa principal ferramenta na mitigação dos efeitos do aquecimento global. E nós esperamos que você aí de casa tenha entendido um pouco mais sobre o que é o sequestro de carbono e qual a importância da silvicultura nas mudanças climáticas.